lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deste lugar, deste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu
mais vale um dia, mais vale um dia. Fonte é o Senhor, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, Tu és minha fonte, minha colheita, fonte, minha colheita, minha herança. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor.
fonte, Senhor, o meu farol que me guia. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
te anelo, de ti preciso, te amo mais que o vencer, te anelo, de ti preciso, te amo mais que o meu ser, te anelo, te anelo, de ti preciso, te amo mais que o meu ser, te anelo, te anelo, de ti preciso, te amo mais que o meu ser. De joelhos eu vou me derramar, buscar a tua face. Somente adorar, me entregar por inteiro. Eu sei que com adoração o céu vai se abrir e a glória de Deus sobre nós como chuva vai cair. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me encharcar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me esconder. Eu vou me derramar para me encher. De joelhos eu vou me derramar, buscar a tua face. Hoje eu quero somente adorar, me entregar por inteiro. Eu sei que com adoração o céu vai se abrir e a glória de Deus sobre nós como chuva vai cair. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me encharcar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do
Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Vou me derramar para me encher. Senhor, eu sei, não sou perfeito. A tua graça eu recebo. Eu reconheço teu chamar e venho aqui me derramar. Não posso mais viver sem tua proteção, nem sentir vazio o meu coração. Eu não posso me perder. Vem, Senhor, preciso me encher. Encher da tua graça, encher do teu amor. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me encharcar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher. Senhor, Senhor, eu sei, não sou perfeito. A tua graça posso mais viver sem tua proteção. Eu não posso me perder. Vem, Senhor, preciso me encher. Encher da tua graça, encher do teu amor. Mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me enxergar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher. Que todos sintam essa unção, Pai. Que todos aproveitem, desfrutem dessa unção. Obrigado, Pai, porque onde o Teu Espírito está, não há lugar para natural, não há lugar para o físico. O que dá lugar aqui é o sobrenatural do Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Pai, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos amou primeiro, e é por isso que nós desfrutamos da Tua presença. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos a consciência que nós não somente podemos beber de uma água viva, mas nós podemos mergulhar em um rio de unção. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado porque todas as suas palavras, todas as suas promessas, elas se cumprem. Elas não é para o tempo passado, ela é para o passado, para o presente, para o futuro. E hoje, Pai, o tempo que se chama agora, há de se manifestar tudo aquilo que foi revelado para essa noite. Obrigado, Pai, porque é um rio de unção. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença de uma forma tangível. Todos aqui serão tocados, Pai. Todos serão tocados, Pai. Buscar a Tua face. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós entregamos todo esse momento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia, obrigado. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Não, vocês ainda não perceberam que eu estou aqui. Vocês não são assim, vocês são mais animados. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Agora sim, aí eu fico mais, né? Estou muito feliz por mais uma vez estar podendo trazer algo do Senhor para vocês. Obrigado, grupo de louvor. Vocês estão me surpreendendo a cada culto. Tem sido falado aqui por alguns que o ministério de louvor aqui da igreja tem chegado a um nível mais alto. A gente percebe que a unção, ela está se manifestando de uma forma muito rápida. Antes a gente chegava nos cultos e era preciso o ministério de louvor fazer até um grande esforço para ver a unção fluir. E hoje nós vemos que, através deles, Deus tem nos alcançado com a sua unção de uma forma mais rápida. E já foi ministrado sobre isso, nós temos que estar debaixo dessa unção, independente do tempo. E eu estou muito feliz por estar aqui ministrando para vocês. E nós sabemos que o tema da Super Quintas está sendo... Quem sabe qual é o tema? Chuva de bênçãos. E o Espírito Santo me direcionou a trazer uma mensagem não voltada para o lado de falar sobre bênçãos, sobre tudo aquilo que está liberado através da palavra para nós, mas trazer algo muito importante, que é coisas, empecilhos que podem fazer com que seja bloqueado a chuva de bênçãos na nossa vida. E isso é muito importante, tão importante quanto saber em que posições de abençoados nós estamos, mas também qual posição que nós devemos tomar para evitar esse bloqueio dessas bênçãos chegar até nós. Mas antes de começar a ministrar, eu não poderia começar sem fazer uma homenagem. Queria pedir aos meninos para botar aquela foto aqui. Essa moça linda, tem duas na verdade, mas a maior, minha esposa Scarlett, e eu não poderia começar sem honrar ela, porque ela acabou de se formar, a colação de grau dela foi ontem, e foi um tempo muito poderoso e de aprendizado, porque eu, como esposo dela, eu vivi de perto todo esse tempo que ela passou na faculdade, e quantos motivos ela teve para desistir, para parar pelo caminho, para deixar para depois, e aí a gente aprende uma grande lição. Eu estava lendo a palavra hoje e eu me deparei com a passagem de Pedro, quando Pedro, ele tinha passado um bom tempo do dia pescando e não tinha pescado nada. E quando Jesus mandou que ele lançasse a rede, ele falou que sobre a palavra de Jesus iria lançar a rede, e houve a pesca maravilhosa, milagrosa. E o que aconteceu foi que quando Scarlett passava por uma grande pressão, em todos os sentidos, que ela pensou em desistir, ela chegou aqui na igreja e o pastor ministrou algo sobre não desista, continue. Não é bom, não é de cristão começar e não terminar. Até um livro, quando você vai ler, não é bom você ler e parar. Você tem que terminar, porque a gente começa um princípio de tudo que a gente começar, a gente terminar. Então, ela pegou essa palavra e continuou com todos os obstáculos, e aí está o resultado. Ela está formada, é só o começo, e eu quero pedir uma salva de palmas para ela, porque ela merece. Muito demais. Muito linda. Amo ela demais, aí. Amém. Então, eu quero logo, antes de ministrar, passar um recado do nosso pastor. Está acontecendo uma grande conferência de pastores e líderes, e os nossos pastores, junto com a liderança da igreja, está lá nessa conferência, recebendo muito de Deus para desaguar aqui na igreja local. E nós sabemos que cada vez que os nossos pastores e os líderes vão para alguma conferência, que eles voltam, nós entramos em um novo nível, né? A igreja recebe algo novo, um vinho novo, e nós avançamos. Então, vendo que nós já estamos avançando diariamente, com pessoas, irmãos que têm se levantado com fidelidade, com oração, com disposição de coração, imagino quando eles chegarem com toda uma carga nova de unção para derramar na gente. Então vai ser bênção demais. Ele pediu para ressaltar que na próxima quinta-feira ele vai dar continuação à ministração que ele estava dando nas quintas, e no domingo vai continuar a falar sobre fé e vai ser poderoso. Nós não podemos perder. Eu estava conversando com o Scarlett hoje
a respeito de as anotações que a gente faz de ministrações, né? Por exemplo, o pastor ele ministrou sobre as 12 chaves. Muitos de nós escreveram. E a gente, muitas das vezes, eu também, às vezes nós temos o costume de ter cadernos e mais cadernos de anotação e ficam como tipo caderninho de estimação. Fica ali, eu tenho várias ministrações lá guardadas, mas fica ali mesmo. Mas é bom a gente estar sempre, quando tiver um tempo vago, pegar esses cadernos, ver essas ministrações, o que foi que Deus revelou, porque é dessa forma que nós vamos crescendo, porque nós não podemos nos acomodar a aprender apenas na igreja, no culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Passados os recados, então, um pouco d'água. Então, eu quero falar hoje, eu sempre trago um tema para a ministração. Vocês estão bem quietinhos. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Prestando atenção, né? Então, o tema dessa ministração vai ser escapando das armadilhas da ofensa. E eu quero que vocês falem comigo uma declaração de fé. Escapando das armadilhas da ofensa. Porque Deus ministrou isso ao meu coração. Eu comentei na outra ministração que eu tinha ministrado no Rema, na aula ministrando a palavra, e lá eu contando algo que tinha acontecido comigo, que eu contei também aqui na igreja, Vera, ela veio conversar comigo e ela disse, JP, você precisa ler um livro. E passou esse livro para mim, depois eu vou estar mostrando para vocês no final. E quanto esse livro me abençoou. Se nós prestássemos mais atenção, quando um irmão ou um ministro diz, olha, leia tal livro, às vezes a gente escuta e diz, vou ler e deixa passar. Mas, queridos, existe uma grande bagagem de ensinamento nesses livros que são indicados aqui pela igreja. Não só pela visão, mas também porque é um livro que todos eles são repletos de testemunhos. Não são livros apenas de ensinamentos, mas livros que trazem vida. E eu tenho aprendido muito com isso. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. Uma dessas armadilhas, nós podemos entender que o Satanás ele é muito perspicaz no que diz respeito à estratégia para querer derrubar o cristão. E é por isso que muitos caem, porque pintam o inimigo das nossas almas como aquele coitadinho que não pode fazer nada. Ele é isso, mas depende de como nós estamos. Porque se nós não estamos na posição correta, ele tem liberalidade para agir sobre a nossa vida. E ele acaba não sendo esse coitadinho que ele deve ser. Então, é bom a gente estar atento às armadilhas que ele lança. E eu quero começar abrindo em Lucas 17, 1. Se os meninos puderem botar aqui, por favor, para adiantar. Lucas 17, 1. Existe um grande detalhe que o nosso próprio Jesus ele nos ensinou que é necessário, como nós vamos ver aí, que as armadilhas, as iscas, elas estejam a postos para tentar nos tragar. E nós vamos ver isso nessa passagem, Lucas 17. Pronto. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Tem algumas traduções que dizem que é inevitável que haja escândalos, né, ou tropeços. Essa palavra escândalos, no grego original, é escandalon, que traz a ideia de uma armadilha que os caçadores usam. Nessa armadilha tem um gancho onde eles colocam a isca. Esse gancho se chama o escandalon. Coloca a isca e aí pega aquela presa. Eu posso dar um exemplo para vocês. Quem já pegou caranguejo aqui de ratoeira? Alguém? Vixe, como eu estou antigo. Eu tenho 35 anos, parece que eu tenho 50, porque ninguém sabe o que é isso. Eu não vou nem explicar o resto, porque eu vou explicar. Ratoeira, eu não sei por que ratoeira pega caranguejo. Ratoeira que eu sabe pega rato, mas é outro tipo de ratoeira. Você pega uma lata de óleo, faz um buraco no fundo, bota um arame com gancho, pega uma cebola cortada, coloca na boca do buraco do caranguejo dentro do mangue. É porque aqui não tem mangue, né? Tem mangue aqui? Não, né? Por isso. Lá na Aracaju tem muito. E você esconde essa ratoeira e deixa só a boca dela para fora, para o caranguejo vir através do cheiro da cebola e ficar preso, porque a tampa da lata ela fica presa a um elástico. Bate e fecha.
Então, o que é necessário para conseguir pegar esse caranguejo? E o que é necessário que o diabo usa para conseguir fisgar alguém que anda no caminho da verdade, um cristão? Duas coisas ele usa: isca, e ele esconde bem a armadilha. Ou seja, nós vamos falar de ofensa, e nós entendemos, nós sabemos que ofensa, ela é uma coisa bem sutil. É bem sutil. Por exemplo, alguém fala alguma coisa que você não gosta e você simplesmente guarda aquilo. Ou seja, você se ofende. Eu tenho me tratado nessa área. Eu não estou aqui para dizer para vocês que eu vou agora pregar para vocês sobre isso, porque eu, graças a Deus, já estou liberto. Eu estou me libertando. Ainda existem momentos e situações que alguém fala alguma coisa e eu me sinto ofendido. Só que qual a diferença? Quando a verdade chega, agora quando eu me ofendo, eu não fico muito tempo ofendido, porque eu já conheço que é uma armadilha. E eu não posso me colocar nessa armadilha. Então, o que acontece? Se essa armadilha está bem escondida, passa que a pessoa nem percebe. E você guarda algo de um irmão, de um parente, de um familiar, você guarda aquela ofensa, mais na frente o diabo ele vai trazer várias oportunidades para que você se ofenda com outras pessoas. E isso vai virando tipo um câncer dentro da pessoa. Porque você se ofende com o irmão ali, se ofende com o outro, se ofende com o outro, daqui a pouco você está uma pessoa totalmente amargurada. Você perde a unção que está em você porque você é uma pessoa ofendida. E nós vamos ver aqui vários exemplos. Mas antes disso eu quero dar uma base para a ministração. E vamos abrir em 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 24. 2 Timóteo 2, 24. Aleluia. Deus é muito bom. 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Nós vemos que Paulo, ele deu uma ênfase ensinando a Timóteo que é necessário que nós estejamos se mantendo em uma posição de amor, amável, né? Não ser uma pessoa briguenta. Ou seja, se alguém ofende a você, o conselho é: tenha paz. Tenha paz. Haja com aquela pessoa de uma forma como é que eu posso dizer? Por exemplo, andar em amor. Quando você anda em amor, eu vi esse exemplo de Kenneth Hagin e eu achei lindo demais. Quando você anda em amor e alguém confronta você, independente se aquela pessoa está com razão ou não, você não olha para aquela pessoa como um inimigo. Você não olha para aquela pessoa como alguém que quer lhe ofender. Você olha para aquela pessoa com compaixão. E você vai orar por ela. Porque essa compaixão e essa oração vai fazer com que aquela pessoa não se mantenha nessa posição, nem de ofensor e nem de ofendido. Se vocês pegarem o que está sendo ministrado hoje, será um divisor de água na vida de vocês. Eu quero pegar isso para mim. Vamos ver Provérbios 18, 19. Aleluia. Um irmão ofendido é mais insensível do que uma cidade fortificada, e das discussões são como as portas trancadas de uma cidadela ou de uma cidade. Nos tempos antigos, no tempo do povo de Israel, era comum as cidades elas terem grandes muros. E aqueles muros eles serviam para quê? Tanto para proteger invasores, inimigos, que queriam guerrear ou tomar a cidade, como também pessoas que, por exemplo, deviam impostos, não estavam em dia com o seu papel cidadão ali daquele tempo, de pagar os impostos. Elas eram proibidas de entrar nessa cidade. Então, um muro protegia a cidade de tudo aquilo que eles achavam que ia ser danoso para aquela cidade. E essa referência de uma pessoa ofendida levantar muros, você imagine por que é tão difícil você conseguir chegar ao coração de uma pessoa que está ofendida. Porque, veja bem, a pessoa, quando ela se ofende, qual é esse muro que ela levanta? Ela pensa na sua cabeça, o diabo trabalha e faz com que ela pense que todas as pessoas que se aproximarem dela vai vir para ofendê-la, vai vir para diminuir, vai vir sempre para trazer algum mal para a vida dela. E ela levanta tipo esses muros e cada vez mais ela fica sozinha e fica exposta às armadilhas de Satanás. Até porque ela já está fisgada, já se ofendeu. Então, é muito importante nós entender isso. E eu quero trazer alguns exemplos
para vocês. 1 Samuel 18. Vamos abrir lá. Queridos, para a gente entender melhor sobre ofensa, eu quero falar da história de Davi, mas eu vou começar por Saul. Saul, ele foi ungido rei de Israel. Antes de Saul, Israel só tinha juízes, e o povo clamou a Deus querendo um rei. E Samuel ungiu Saul, e Saul se tornou rei de Israel. Quando Davi surgiu na vida de Saul, vocês prestem atenção. Quando Davi surgiu na vida de Saul, nós sabemos, por conhecer a palavra, vamos logo ler. Volta aí de novo, por favor, irmão. Quando Davi surgiu na vida de Saul, vamos ler. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas e Davi, que Jonas tornou-se seu melhor amigo. Acho que eu falei a passagem errada, espera um pouquinho. 1 Samuel 18, 7. Isso. 18, 7. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Pronto, é daí que eu quero começar. Quando Davi chegou na vida de Saul, Davi ele veio como uma escada, ele veio como bênção. Saul ele ia expandir muito mais o seu reino se ele tivesse a percepção de quem era Davi na sua vida. Davi ele veio totalmente concentrado na vontade de Deus. Davi desde sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Sempre nós vemos na história de Davi que ele não se tornou um homem segundo o coração de Deus quando ele derrubou Golias. Davi sempre foi segundo o coração de Deus. E o que acontece? Quando Davi se expande nesse reino, começa a tocar harpa para Saul, e Saul é liberto de espíritos malignos, e Davi derruba Golias, se torna guerreiro, começa a render mais forças para Israel. Quando eles entram na cidade, que as mulheres falam isso com Davi, Saul fez muito bem para Israel, mas Davi fez melhor. Ele poderia entender isso da forma que o nosso pastor entende. Quantos aqui não já viram o nosso pastor ministrar e falar sobre nós, que a maior alegria dele é ver suas ovelhas chegarem a níveis mais altos que ele? Esse era o pensamento que era para estar em Saul. Mas o que aconteceu quando essas mulheres começaram a cantar mais para Davi do que para Saul? Ofensa. Saul ele se ofendeu com aquilo. O que o diabo colocou na mente de Saul naquele dia foi: ele está sendo melhor que eu. Logo, logo, até meu trono ele vai querer. Ele fala isso na passagem, se continuar lendo. Eles já estão gritando Saul como melhor que eu nas guerras. O que me falta agora? Perder o trono para ele? Então nasceu aí uma grande ofensa. E por causa dessa ofensa, nós sabemos que o que trouxe para Saul morte, o que veio para Saul após esse sentimento de ofensa foi, primeiro, ele começou a tentar contra a vida de Davi. Davi continuava sendo guerreiro, mas continuava tocando harpa para ele. E em 2 momentos que Davi tocava a harpa, Saul tentou matá-lo. Então, nós conseguimos perceber a que ponto chega uma ofensa. Eu fico pensando, às vezes, quantas vezes eu deixei de alcançar coisas maiores que Deus tem planejado para mim, ou em que nível eu poderia estar no Senhor se eu não tivesse me ofendido tanto. Isso é muito interessante, porque quando você entende o que a ofensa traz, o Espírito Santo começa a lembrar a você de momentos da sua vida que você poderia ter avançado, mas você lembra, poxa, me ofendi com fulano, me ofendi com cicrano. E isso fecha portas para a nossa vida. Uma pessoa ofendida, ela não é uma pessoa madura, não é uma pessoa pronta. Então, é um grande exemplo. Mas, por outro lado, nós vemos Davi. 1 Samuel 24. Davi é totalmente o oposto de Saul. Davi ele teve vários motivos. Vamos ler aqui. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de... Aqui começa uma grande história que mostra que Davi foi um homem que não se ofendia com as maldades que Saul travava contra ele. Porque a partir desse momento, Saul começa a se colocar nas mãos de Davi, e os dois estavam, Saul querendo matar Davi, e Davi honrando a Deus, sempre dispensando em amor a vida de Saul.
E nós vemos que, nesse mesmo livro, 1 Samuel, no versículo 6 e 7, bota aí, por favor, 6 e 7. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Você vê uma declaração dessa, de uma pessoa que está sendo perseguido para morrer pelo seu algoz. E Davi muito bem poderia ter se ofendido, porque, poxa, eu saio da casa do meu pai jovem, bem jovem, vou servir ao rei. Davi tinha a consciência que Samuel já tinha ungido ele para ser o próximo rei. Então, quando Davi chega na casa de Saul, ainda rei, para servi-lo, Davi poderia estar pensando, Deus está começando a agir com a sua palavra. Vai ser daqui que eu vou ganhar favor aos olhos de Saul e vou, futuramente, Saul sairá do trono e eu entrarei, mas de uma forma que ele não imaginava. Ele pensava que seria de uma forma comum. Saul chegaria à sua velhice, morreria, e como Davi já era ungido, seria o rei. Só que, quantas ofensas Davi passou e não se ofendeu? Saul tentou matá-lo, Saul o desmoralizou, porque nós sabemos que quando um rei se volta contra uma pessoa, acredito que 90% da população segue o rei. Então, motivos ele teria de sobra para se ofender e não se ofendeu, e então nós vemos até onde Davi chegou por causa disso. Então, por um lado, nós vemos que a ofensa trouxe morte para Saul, mas por outro lado, não se ofender, ter paz entre os homens, como Davi fez, tornou ele um dos maiores, se não o maior rei de Israel. Davi tem grandes ensinamentos para a gente. E quero falar também sobre Absalão, que é o filho de Davi. 2 Samuel, capítulo 13. Você lendo o capítulo todo, você vai ver 13, 14 e 15, eu acho. Você vai ver a história de Absalão. Absalão era o filho de Davi. E Davi casou com algumas mulheres e teve vários filhos. E dentre esses filhos, tinha Absalão, Amnon e Tamar, a sua meia-irmã. Na verdade, meia-irmã de Amnon, mas era irmã de Absalão. E o que aconteceu? Amnon, tomado por um espírito desgraçado, tramou que estava doente e pediu para seu pai Davi mandar a sua irmã, Tamar, e tomar conta dele, levar remédio para ele, alguma coisa desse tipo. E quando ela chegou lá, Amnon abusou dela sexualmente. Você imagine o tamanho da situação. Uma princesa, uma menina que fazia parte da realeza, agora se vê, perdeu a sua honra. Naquele tempo, no povo de Israel, por ela perder a virgindade, ela já perdia todos os seus direitos. Ela jamais poderia ser rainha, ela não poderia desfrutar das mesmas coisas das filhas do rei virgem, porque ela já não era virgem e ela era solteira, ela foi abusada. Aí agora você para um pouco e pense agora a mente de Absalão. Absalão era irmão de Tamar, meio-irmão de Amnon. E qual a ofensa que chegou ao coração de Absalão? Ele queria que Davi tomasse providência sobre Amnon, porque Amnon tinha feito isso. Até aí, tudo bem. Davi, nós estudando a história de Davi, certamente a gente vai entender que ele era um ótimo rei, mas não era tão bom pai de família. Davi deu umas 4 vaciladas que, sinceramente, o privilégio para ele é que ele era muito rápido em se arrepender. Davi se arrependia muito rápido, mas ele deu alguns maus exemplos como pai de família, e um foi esse. Ele não puniu Amnon. Ele tinha uma filha que perdeu toda a sua juventude, perdeu a sua perspectiva de um dia fazer parte de um reino de uma forma honrosa, porque o seu irmão fez isso com ela, e aí agora Absalão se torna um homem extremamente ofendido, porque queria uma justiça vindo de Davi, e Davi não o fez. E o que desencadeou isso tudo? Passado-se algum tempo, Absalão tramou e acabou dando uma festa, armou uma festa para os filhos do rei, e hoje eu estou o contador de história, né? Espero que você esteja recebendo, porque é algo de extrema importância. Então, Absalão, ofendido, tramou uma festa para os filhos do rei, sabia que Amnon iria estar presente, e nessa festa
chamou homens para matar Aminon. E isso acabou acontecendo. E chegando até a sabedoria de Davi, Absalão ficou afugentado do reino por algum tempo. Passado-se algum tempo, Davi permitiu que ele voltasse. E ele voltou para o reino, voltou para perto do pai, mas a ofensa continuou. Aquela mesma ofensa daqueles, eu acredito que 2, 3 anos atrás, continuava dentro do coração de Absalão. E o que fez essa ofensa? O que causou no reino essa ofensa que ele guardou? Absalão passou a persuadir as pessoas do reino. Por exemplo, ele ficava na porta da cidade e esperava todas as vezes que alguém vinha falar com o rei e o rei não tinha disponibilidade para atender. Porque como era muita gente, muitas pessoas ficavam para depois. O rei não atendia todo mundo. E essas pessoas que voltavam porque o rei não atendeu, Absalão falava: se fosse eu, rei de Israel, ouviria você. Se eu fosse o rei no lugar do meu pai, eu ouviria a sua situação, eu iria dar ponto a você. Ou seja, começou a plantar desavença, maldade, rancor no coração das pessoas contra o seu próprio pai. E aí agora a gente faz uma escala, o que é que uma ofensa faz? Agora tem um filho persuadindo uma multidão contra o reinado do pai, querendo dar um golpe de estado, querendo ser rei e matar o seu pai. Então aí nós vemos onde a ofensa nos leva. E isso é muito poderoso, porque quando nós entendemos isso que está sendo ministrado, quando eu li esse livro, que na verdade eu não li esse livro, mas eu já ouvi todo o áudio dele, eu ouvi 12 ministrações sobre isso, e nós entendemos quantas coisas nós perdemos por causa de ofensa. Só por esses exemplos, nós podemos agora parar um pouquinho, 1 minuto e pensar, das vezes que eu me ofendi, o que eu deixei de receber? O tema, chuva de bênçãos. Para essa chuva de bênçãos chegar à nossa vida, as vezes que não chegou, será que não foi por causa das ofensas que nós tivemos das pessoas? Porque quantas vezes eu, João Paulo, me ofendi? Quantas vezes? De um irmão, até um familiar mesmo, falar alguma coisa e ficar no meu coração. Poxa, falou isso comigo, e eu ficar ali ofendido. E hoje eu sei com clareza o que isso trouxe para a minha vida. Eu passei um tempo de uma ofensa dentro de mim tão grande que eu sentia dó de mim mesmo. De eu olhar assim e dizer, poxa, eu sei de onde Deus me tirou e hoje eu me vejo nessa situação. E hoje entendo tudo por causa de ofensa. Quem viu a ministração que eu falei aqui sobre reacendendo a chama, sobre alguém que estava frio espiritualmente, então percebe que o começo de tudo foi porque eu comecei a ficar chateado com alguns irmãos. O irmão falava uma coisa comigo, eu ficava com raiva, ofendido. Só que eu ainda não tinha o conhecimento que tudo isso se tratava dessa isca. Eu acabei mordendo a isca da ofensa e isso desencadeou numa situação que, mais uma vez eu digo, se não fosse uma igreja orando, eu provavelmente teria ficado pelo caminho. Então, existe uma grande importância em tratar a ofensa da forma que ela deve ser tratada, e nós vamos ver sobre isso. Então, nós vemos que Absalão, por causa da sua ofensa, ele sofreu um grande dano, porque a mesma morte que veio para Saul, por causa da ofensa, também veio para Absalão. Absalão, quando estava corrido, porque tinha muitos homens à procura dele para matá-lo, porque ele ameaçava a vida do rei, ainda que Davi não apoiasse que matasse Absalão, tanto que quando mataram Absalão, que vieram dizer para Davi, vieram dizer com alegria, rei, conseguimos, matamos o homem que queria te matar. Na minha versão essa, viu? Davi não se alegrou. Salvo engano, eu acredito até que Davi mandou matar o homem que matou seu filho. Então, o que acontece? A ofensa, ela traz morte, ela traz dano. Todas as vezes que nós formos ofendidos, eu vejo isso agora como uma grande oportunidade. Eu falei até com Vera isso. Eu vejo agora uma palavra que vem como ofensa, eu vejo uma grande oportunidade de aumentar meu nível com o Senhor. Porque em todas as áreas, em toda situação, se encaixa a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, se você recebe uma ofensa e você não se ofende, você não fica ofendido, você acaba tendo algum êxito nisso. Porque você não está pagando o mal com o mal. Você está pagando o mal com o bem.
Então, existe uma escada espiritual que a gente vai subir só nessa área de não se ofender. E nós temos várias oportunidades, e eu vejo isso uma grande oportunidade de subir em um nível espiritual maior. Amém? Vamos ver Atos 24. Atos 24. Paulo falou algo poderoso aqui. Atos capítulo 24. Versículo 16. Aleluia. Aleluia. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens. Amém. Paulo traz um grande ensinamento aí. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa. O que é a consciência limpa? Quando nós temos uma mente sã, a mente de Cristo, aquela que nós oramos e dizemos, eu mesmo faço muito essa oração. Pai, eu quero ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, a minha mente é a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, é o passo primordial para você não guardar ofensa. Porque quando uma pessoa lhe ofende, a primeira coisa que vem no coração de uma pessoa que tem a mente de Cristo é compaixão. É compaixão. Mas é fácil? Não, queridos. Não é fácil. É por isso que eu estou dizendo, eu estou nesse processo também. Eu estou orando e pedindo a Deus para que todas as vezes que eu escutar alguma coisa, eu tenho esse defeito. É um grande defeito. E eu preciso me libertar. E eu declaro que é hoje essa libertação. Eu preciso ouvir palavras de ofensa e tratar com amor. Porque é esse o exemplo que a gente tem. O maior exemplo é Jesus. Amém, queridos? Existem alguns pontos que nos ajudam a não viver ofendido ou a não morder essa isca. E um deles é orar por quem nos ofendeu. Isso é coisa que todo cristão já é o beabá. Ore pelos seus inimigos, é bíblico. Ore pelos seus inimigos. Pronto. Agora, orar por quem lhe ofendeu, você imagine quantas pessoas você não vai ter para orar. Tem pessoas que dizem assim, eu oro 5 minutos, aí não tem mais o que falar. A partir de hoje agora você vai ter. Porque assim, queridos, vocês vão concordar comigo. Se eu chegar em qualquer lugar, até aqui mesmo, e perguntar, se eu disser assim, ó, levante a mão, só as pessoas que já se ofenderam com alguém essa semana, ou pelo menos tiveram motivo para se ofender. Várias pessoas levantariam a mão, eu vou crer que poucas. Mas, olha, só me levantou as duas. Mas é sério, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando eu falo se ofender, não estou falando apenas de um irmão ofender o outro. Estou falando no conceito geral. Lá fora, no trabalho, na escola, faculdade, em todo canto, sempre vai ter alguém que o diabo vai usar para nos ofender. Então, você imagine agora, você chegar em casa à noite, na hora do seu devocional, aí você vai orar, aí diz, eu vou começar a orar agora por quem me ofendeu hoje. Aí você começa, olha. E, meu irmão, nós sabemos, através do livro de Jó, quando a gente ora por amigos, você já recebe um grande galardão. Aí você imagine agora você orar por alguém que ofendeu você. Alguém que o diabo colocou uma armadilha e disse, agora ele vai cair. E você pega essa armadilha, transforma em uma escada e começa a orar por essa pessoa. É, Darla? Eu aprendi uma coisa, várias pessoas já me ensinou isso. Se você não se dá bem com alguma pessoa, você tem algo contra alguma pessoa, comece a orar por ela. Você vai amar essa pessoa. Porque assim, ela vai ficar uma pessoa muito próxima de você. Toda oração sua, você, pai, eu abençoo fulano. Fulano é uma bênção. Fulano é um homem, é uma mulher de Deus. E eu amo ele, pai. Nem que seja pela fé, mas eu amo. Meu irmão, a tendência é que essa pessoa ela vai estar sempre na sua boca, sempre no seu coração, que você vai passar a amar essa pessoa. E isso vai transformar essa pessoa. Porque o amor, ele transforma. Amém, queridos? Outra coisa muito importante, pague o mal com o bem, que eu acabei de falar. Pagar o mal com o bem. Por exemplo, uma pessoa que sempre lhe ofende, sempre que você tem uma oportunidade de falar alguma coisa para tentar entristecer você, você já parou para pensar assim, eu vou dar um presente a essa pessoa? É massa isso, não? Dá um presente, chega assim, sei lá, qualquer coisa, um relógio, uma camisa, uma saia, um vestido. Diz assim, abençoado, eu quero falar com você. Ela vai pensar o quê? Hoje vai ter bate-boca hoje. Que eu ofendo ela direto.
Aí você chega lá, dá um presente, um abraço. E isso transforma vidas. Porque isso aí não é o curso natural do mundo, como está tendo hoje aí. A Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo, o Deus desse século. Então, essas pessoas, elas esperam o quê? Eu ofendi, a pessoa vai vir bater boca comigo, e a gente vai... Aí fala um monte de bagaceira. Ou seja, se você paga o mal com o bem, o amor, ele jamais vai perder para o ódio. Jamais vai perder. O amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor que está em nós. Se nós pegássemos essas coisas e colocássemos em prática, nós viveríamos de uma forma mais fácil. Por isso que muitas das vezes cristãos falam, eu já vi vários dizer, ser cristão é muito difícil. Você tem que andar em amor, você tem que amar quem lhe persegue, você tem que não sei o que. Ou seja, não aprendeu a viver em amor. Porque você, quando vive em amor, você recebe armas poderosas. Eu falando de amor, o outro ponto é viver em amor. Viver em amor. Quando nós vivemos em amor, é como eu falei, nós não temos tempo para picuinha, para estar com raivinha de ninguém. Porque, assim, existe alguns tipos de amor. Né? Existe o amor filéu, e existe o amor ágape. E esse amor ágape é um privilégio nosso. Aqueles nascidos de novo, aqueles que confessaram a Jesus, receberam essa medida de amor. E muitas das vezes as pessoas tratam isso como os frutos também, os frutos do Espírito. As pessoas ficam, vige, eu tenho que orar para receber esses frutos tal. Abençoado, você já recebeu. O amor de Deus está em nós. E a Bíblia nos prova que nós andando nesse amor é uma arma poderosa para qualquer situação. Tudo que nós vamos vencer nesse mundo aqui vai ser através do amor. O amor ágape, o amor do tipo de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver Romanos 12. Já estou finalizando já. Quem está aprendendo alguma coisa hoje? Hoje está uma ministração diferente, né? Hoje está mais calmo. Amém. Eu estou recebendo muito, viu? Romanos 12, versículo 18. Vamos ler. Aleluia. Deus é bom. Todo tempo, todo tempo. 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Chega já, olha lá. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí está uma grande chave. Porque se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Deus nos fez. Deus sabe das nossas limitações. É claro que a gente prega, ensina o que a palavra diz, viver em amor constantemente, tal. Mas Deus sabe que muitas das vezes, em momentos da nossa vida, nós não conseguimos exercer os frutos, nós não conseguimos andar em amor 24 horas. Dependendo de nós, nós temos que fazer o máximo. Você fazendo o máximo, aí entra o Espírito Santo. Ou seja, eu, enquanto estou ministrando aqui, pode ter vindo alguém na cabeça de algum de vocês, fulano, me ofende quase todo dia. Esse aí, meu irmão, esse não tem jeito não. Aí eu digo a você, queridos, se esforce para amá-lo. Porque quando as suas forças acabar, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita em nós. E muitas das vezes nós esquecemos isso. Muitas das vezes nós esquecemos. Por quê? Qual é o motivo que nos fazem não andar em amor sempre? A gente esquece que tem o Espírito Santo. Simples assim. Quando a gente se ira com uma pessoa, se ofende, é porque a gente esquece que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Porque quando nós pecamos e o Espírito Santo nos constrange, a gente tem essa plena certeza. Quando eu faço qualquer coisa errada, seja o que for, o Espírito Santo me dá uma tristeza dentro de mim, porque eu digo, poxa, eu sou templo do Espírito Santo, Deus mora dentro de mim, eu fiz isso. Eu me constranjo, irmão. E eu vou orar e eu choro, porque essa consciência deveria estar em nós sempre. Era bom se o crente pudesse sair, andar, passar o dia todo assim, o Espírito Santo mora dentro de mim, o Espírito Santo mora dentro de mim, o Espírito Santo, para não esquecer. Porque é uma arma, a arma mais poderosa que o cristão pode ter é o Espírito Santo. E ele está dentro de nós. Nós é que às vezes esquecemos e não usamos as armas que está disponível. Vamos ver aqui Mateus 5, versículo 9, para entender melhor isso. Mateus 5, 9.
Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Resumindo tudo isso que eu falei, se nós não nos ofendemos, nós somos pacificadores. Porque quando o diabo for usar pessoas para nos ofender, achando que vai ali nascer uma guerra, um conflito, uma confusão, vai achar o quê? Paz. Vai achar alguém que tem a mente de Cristo. Vai achar alguém que vai resistir ao mal com o bem. Então, é uma grande arma. E, por fim, vamos ler 1 Pedro 2, 21, 23. Hoje está parecendo a EBD. Eu queria ver, eu falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Agora é uma palavra agora de repreensão para crescer todo mundo, viu? Não venham para o culto sem papel e caneta. Sabe por quê, queridos? Existem coisas na minha vida que eu consegui vencer porque eu recebi algo no culto e anotei. Agora você imagine, se colocar no caderno, como eu falei, e guardar, não vai fazer sentido, você imagine se nem no caderno colocar. Então, assim, é muito bom ter um papel e uma caneta para não perder nada. Então, vamos ler. 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Quando eu escutar, aleluia, porque apareceu ali. 1 Pedro 2, 21. Aleluia. Vamos lá. Pois para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu o pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. Sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém, queridos? Então, aí nós fechamos e vemos o grande exemplo. Jesus, ele passou por todo tipo de ofensa. Jesus, ele foi injuriado, ele foi caluniado, ele foi esculhambado pelas pessoas daquele tempo, mas em todo tempo ele entregou todas as ofensas àquele que poderia julgar, que era Deus. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Então, queridos, hoje, que nós venhamos entender que a ofensa, ela pode ser duas coisas. Ou um escorrega, ou uma escada. Um escorrega por quê? Se você sobe, você vê uma criança subindo no escorrega no parque, ela sobe aquela dificuldade, aquela escada, quando chega lá em cima faz assim, ó, rapidinho, está lá embaixo. A ofensa traz isso, queda rápida. Porque quando você guarda uma ofensa, você abriu uma porta, você mordeu uma isca, e essa armadilha, ela vai se fortalecer a cada ofensa. Mas quando você pega essa ofensa e coloca ela como uma oportunidade de você avançar nas coisas de Deus, você tratar essa pessoa com amor, eu quero chamar o grupo de louvor, tratar essa pessoa com amor, nós vamos entender que existe uma coisa que chama muita atenção. Quando nós damos um passo de acordo com o que é aprendido à luz da palavra, simultaneamente a gente já vê o resultado. Você pode fazer esse teste. Quando você for ofendido uma vez, trate com amor. Trata a pessoa com amor. Existe um grande detalhe sobre isso tudo, e eu não posso esquecer. Às vezes, a pessoa que fala algo para nos ofender, eu quero tratar agora de igreja. Às vezes, um irmão fala algo e nos ofende, e esse irmão está até errado. Ele está errado. Ele me ofendeu e ele está errado. Qual é a minha posição? O que eu devo fazer? O que a Bíblia ensina para me fazer? Vá até esse irmão em secreto, só você e ele, e trate com ele, que ele falou com você algo que você não gostou, se entristeceu, mas faça isso com amor. Sempre é o amor que vai anular a armadilha de Satanás. Então, queridos, eu quero fazer uma oração. Eu quero que vocês fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, hoje eu vim aqui com um propósito, fazer a Tua vontade ser estabelecida nessa noite. Eu creio, Pai, que aqui tem pessoas
que hoje foram libertos, aprenderam algo e vão colocar em prática. A ofensa traz destruição, mas também é uma oportunidade de mostrar ao Senhor que nós o vemos como Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre todos que estão aqui um coração brando, um coração amável, pessoas que vivem em paz, não somente com Cristo, mas com os homens. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pessoas fortalecidas no amor, aonde a armadilha, a isca de Satanás, não será mais tropeço para eles, mas oportunidade para que eles avancem, derrubando por terra toda a influência do mal, que venha como essa isca, e avancem no seu reino, com amor, mansidão e paz. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio que está precisando de oração, está enfermo, está com alguma enfermidade? Existe uma unção liberada para curar, para libertar. Se existe alguém que, por algum motivo, se sente ofendido e talvez ofenderam até demais, e você hoje olha e diz: eu não tenho condições, no momento, de esquecer essa ofensa. Eu queria convidar você para vir aqui, para me orar por você, crendo que ela vai sair do seu coração, agora, porque há um poder em tudo que é ministrado. Eu passei por várias situações como essa, e ofensa bloqueou a minha vida com Deus, mas eu me arrependi e eu aprendi que eu vou fazer de ofensa uma escada, para que eu chegue na vontade do Senhor de uma forma mais rápida, porque Jesus está voltando e é necessário que nós estejamos numa posição correta. Se você tem esse sentimento, não fique sentado. Existe uma unção aqui nesse lugar que vai tratar diretamente com o seu espírito, com o seu coração, e você vai sair daqui com o coração brando, e você vai entender que não foi pela sua força, mas foi pela atitude que você teve de se levantar e dizer: Pai, não é na força do meu braço, mas é pelo teu espírito. Se tiver mais alguém, pode vir. Samuel vai cantar um louvor, e eu vou esperar só um pouquinho para você se levantar e vir aqui. Aleluia. Aleluia. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, precioso és para mim, esse brilho no coração de um pai, coração regenerado, coração transformado.
Super Quintas de Novembro com o tema Chuvas de Bênçãos. As Super Quintas irão tornar a sua rotina normal em uma rotina de milagres e repleta do sobrenatural de Deus, a partir das 19h30 na Igreja Verbo da Vida. Culto de oração Hora Nona, todas as quartas das 15 até as 16 horas. Estaremos te esperando em um momento de comunhão e intercessão, cheio de amor e da presença de Deus. Prosperar é muito mais do que simplesmente enriquecer. É ter uma vida abundante em todas as áreas. Durante o mês de novembro, em nossas escolas bíblicas dominicais, EBD, todos os domingos, às 10 horas da manhã, estaremos aprendendo mais sobre prosperidade de acordo com os princípios bíblicos. Venha construir conosco esse alicerce para um novo ano ainda mais abençoado. Culto de celebração, todos os domingos às 18h30. Venha receber uma palavra sobrenatural e ser impactado pelo mover de Deus. Olá, galerinha, tudo bem? Temos um aviso especial para todos vocês. A partir do dia 4 de novembro, toda a EBD terá simultaneamente um culto DAV. Você que é adolescente não pode ficar de fora. Aguardamos vocês! Domingo, dia 25, estaremos juntos celebrando ao Senhor com a presença especial do casal Pastor Eli Lucas e Zuleika Messias. Será um culto marcante na história da nossa igreja e em nossas vidas. Você não pode perder! Olá, queridos! Nossa igreja está crescendo e, consequentemente, diversas áreas estão precisando de modernização para que sejam prestados os melhores serviços aos nossos irmãos. Nossa campanha é informatização da igreja. Precisamos de notebooks e TVs de 32 polegadas. Se você sente no coração e pode contribuir com essas tecnologias para o bem-estar dos nossos irmãos e para que mais vidas sejam alcançadas, esse é o momento. Procure o balcão de informações e faça sua doação. Amamos vocês!